Olá, tudo bem? Como você está? Eu sou o Matheus Profício e seja muito bem-vindo ao nosso canal Sementes de Coragem. E eu quero dizer para você ficar muito à vontade no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e tenha acesso às nossas reflexões, os nossos devocionais, aos nossos estudos bíblicos. Curta o nosso material, compartilhe o nosso material e nos ajude a levar a palavra de Deus para o máximo de pessoas possíveis. E hoje nós vamos conversar sobre como perseverar até o final. Em Mateus capítulo 24, verso 13, está escrito: "Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo." E pensando sobre esse versículo e mexendo nos computadores, fazendo um estudo, estava aqui mexendo à toa no computador, né, na rede social, no Google, Facebook, né, e eu comecei a perceber. Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa sobre microfone e começou a aparecer vários microfones para mim depois que eu já tinha feito a pesquisa, né? E conforme eu ia entrando nos sites, ia lá aparecendo no cantinho reservado da propaganda, modelos de microfone, assuntos relacionados ao audiovisual, à captação de áudio, e eu fiquei pensando no porquê disso. Aí eu percebi, assim, eu fui estudar e é por causa do algoritmo das redes sociais, o algoritmo da internet. Você sabe como é que ele funciona? Ele seleciona aquilo que você pesquisou ou aquilo que você está consumindo e ele começa a direcionar o conteúdo que tem na internet para você. Então, todas as vezes em que você pesquisa algum assunto ou consome algum conteúdo, pode perceber que, um tempo depois, tudo que existe na internet relacionado àquele assunto, sobre aquele assunto, começa a ser direcionado para você. E isso funciona tanto para produtos, né, tênis, roupa, vestuário, acessórios, quanto para ideologia. Então, política, saúde, educação. Então, se a gente começar a segurança, né? Então, se a gente começar a pesquisar e consumir conteúdos, determinados conteúdos, a própria internet, esse próprio algoritmo da internet, ele começa a direcionar esse material pra gente. Eu fiquei pensando, isso deve gerar uma segregação, né? Isso deve gerar um conteúdo separado em caixinhas. Porque assim, se eu gosto de um determinado conteúdo e a internet direciona esse conteúdo para mim, então, assim, a chance de eu consumir esse conteúdo é maior e deixar de consumir outros conteúdos. Faz sentido? Aí, se o meu vizinho gosta de um conteúdo diferente do meu, ele vai ter essa mesma logística e vai receber o conteúdo que ele consome, que ele gosta, que ele pesquisa, diferente do meu, e vai fazer sentido para ele. Aí eu fiquei pensando, isso faz uma seleção, né, de envios de conteúdos. Então, pessoas que gostam de determinado político vai receber assuntos daquele determinado político. E pessoas que gostam de outro político vai receber assuntos determinados daquela política, né? Então, assim, ou daquela educação, daquele professor, daquela música, daquela série, daquele filme. Isso é bom e é ruim, né? Porque, assim, depende muito daquilo que a gente consome. Se a gente consome coisas boas, então a internet ela vai direcionar coisas boas pra gente. Então, assim, isso vai aumentar esses hábitos saudáveis, os nossos hábitos saudáveis, a nossa cultura saudável, então um pensamento saudável. Mas em contrapartida, se a gente consome conteúdo ruim, né, conteúdo assim que denigre, degradante, que abaixa a autoestima, com pensamentos ruins ou que incita uma violência ou ensina a fazer alguma coisa ilícita, automaticamente essas coisas, mesmo que seja de uma maneira disfarçada, de uma maneira assim velada, essas coisas elas começam a ser direcionadas pra gente. Então isso começa a criar um hábito, uma cultura meio que inconsciente e a direcionar as pessoas a fazerem aquilo que está sendo mostrado. E fazendo um link com aquela pesquisa que nós estávamos fazendo, né, com esse consumo, essa direção que a internet, o algoritmo da internet nos faz, né, que nos envia esse material, existe um termo chamado viés de confirmação, que é basicamente uma tendência que o ser humano tem de usar aquilo que está sendo proposto para confirmar aquilo que ele está pensando, os seus hábitos, né, aquilo que ele acredita que é suas crenças. Então ele tem uma maneira de lembrar, de interpretar, de levar tudo para um caminho que dá base para aquilo que ele acredita ser o certo. Ok, Matheus, mas o que isso tem a ver, o algoritmo, o viés de conhecimento, com aquilo que nós estávamos conversando lá em cima, sobre como perseverar até o final, ou sobre o versículo que em Mateus 24:13, que aquele que perseverar até o final será salvo?
Existe um outro texto em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou se não, no Salmo 1, que a gente estudou no vídeo passado, se você ainda não assistiu, tá aqui o card, clica com o botãozinho direito, deixa carregando numa próxima aba e assista logo depois que acabar esse vídeo aqui. Diz assim: bem-aventurado o homem, um varão que não segue o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem a sua palavra, seu prazer em meditar na palavra do Senhor, que ele é como uma árvore, será como uma árvore plantada junto a ribeiros, que as suas folhas não cairão e os seus frutos, eles darão frutos na época certa e tudo aquilo que ele fizer prosperará. Bem, agora que nós entendemos como funciona o algoritmo e o viés de confirmação, nós podemos dizer que a nossa vida é resultado das nossas escolhas e daquilo que nós consumimos. E como nós temos a tendência de sempre querer explicar, de achar um fundamento para aquilo que nós estamos fazendo ou da maneira que nós estamos nos conduzindo, que tal a gente fazer da Bíblia, a palavra de Deus, o nosso Google, a nossa base de pesquisa, o nosso manual para a vida? Ter a palavra de Deus como um fundamento, como uma ferramenta para criar a nossa estrutura em uma base sólida, com cultura saudável, com hábitos saudáveis, é a garantia de que nós sempre estaremos em boas mãos. Um exemplo: quer aprender sobre como resolver os problemas do seu casamento? Leia a Bíblia. Quer aprender sobre amizades? Leia a Bíblia. Quer aprender como administrar bem as suas finanças? Leia a Bíblia. Quer aprender sobre relacionamentos? Leia a Bíblia. Quer aprender sobre o homem, sobre a salvação, sobre a criação, sobre a paz, sobre Jesus? Leia a Bíblia. Quer viver a plenitude da sua vida em cada área? Leia a Bíblia. Tudo o que nós precisamos para sermos felizes e termos uma boa vida está na Bíblia. Persevere em conhecer a palavra de Deus e em desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. E tenha a sua vida transformada. Queridos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você curtiu, não se esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar. Se você lembrou de alguma pessoa que precisa ouvir essa palavra, compartilhe com ela, envie para ela, marque ela aqui, ou nas redes sociais, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no próprio aqui no YouTube. Copie o link lá em cima e manda para essa pessoa e nos ajude a compartilhar a palavra de Deus para o máximo de pessoas possíveis. Combinado? Queridos, até mais e tchau, tchau!